hoje nós vamos falar sobre elementos importantíssimos ali para iniciar a matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, as operações, né? Como que eu vou estabelecer essas relações e os conceitos iniciais para que o aluno entenda a hora que eu for, por exemplo, fazer uma adição, por que sobe 1, né? Será que existe esse sobe 1? Vamos pensar um pouquinho sobre isso ao longo desta aula. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre o material dourado, o jogo do Nunca 10, que é um jogo bem interessante aí que vai ajudar a entender um pouquinho essa relação do sobe 1, né? E trabalhar aí com o quadro valor-lugar, né? Para a gente começar aí a amadurecer essa ideia de operações, né? Como que eu vou chegar na operação de adição? Quais são os elementos que eu tenho que trabalhar? Vamos lá, me acompanhe. Então, primeira coisa, conhecendo o material dourado, né? Eu trouxe aqui uma imagem do material dourado. Então, esse exemplo que eu coloco aqui na imagem é um material feito de plástico, né? Então, nós temos aqui as unidades em amarelo, as dezenas, cada barrinha dessa em verde, ela é composta por 10 unidades dessa amarela. Depois eu tenho as placas aqui em azul, né? Essa placa em azul, ela é composta por 10 barrinhas dessa verde, né? Ou 100 unidades dessa amarelinha, né? E depois nós temos o cubo, né? Que vai representar a unidade de milhar, e daí eu preciso de 10 placas dessas placas azuis, né? Bom, mas então nós temos que pensar assim, né? Tudo bem, material dourado, ele vai manipular, né? Ele vai trabalhar ativamente. Isso mesmo, isso é muito importante que ele tenha contato com o material. Então, por que a gente traz esse material dourado para este momento tão importante antes de iniciar a abordagem para as operações, né? Então, eu trouxe aqui dois teóricos extremamente importantes ali, né? De forma muito rápida, a intenção não é falar sobre eles, mas só fazer uma conexão, né? A questão da Maria Montessori e de Jean Piaget, né? Então, a Maria Montessori, ela foi uma médica e educadora italiana, né? Que desenvolveu toda uma teoria aí de trabalho, de construção do conhecimento em cima do construtivismo, né? E daí, o Jean Piaget, ele vem a colaborar, ele não tem uma teoria de ensino e aprendizagem, mas ele desenvolveu todo um estudo em função da epistemologia genética, né? Onde visa responder à pergunta como o homem constrói o conhecimento. Então, Jean Piaget definiu os estágios do conhecimento, né? Então, o conhecimento ele não se dá de forma linear, ele dá de forma como se fosse com saltos, né? Tem rupturas. Então, não adianta você tentar ensinar por exemplo, a operação de adição para o seu aluno se ele não estabeleceu alguns conceitos iniciais. Então, ao longo desse caminho, existe esses saltos, essas rupturas, ao qual você tem que estar trabalhando, né, para que ele passe de poderia dizer, de um degrau para outro, ou melhor, de um estágio para outro, né? Então, é muito importante que você trabalhe com o concreto, para depois chegar no abstrato, tá? E daí, então, o material dourado, que faz parte desse material, utilizado por Maria Montessori, e que tem foco aí na construção do conhecimento por meio do construtivismo, né? Então, ele vai auxiliar na aprendizagem do sistema de numeração decimal com foco no valor posicional do número. Então, é bem importante você ter esses materiais para os alunos manipularem. E eles vão auxiliar, né, essas pecinhas, esse conjunto, que é o material dourado, vai auxiliar a aprendizagem dos métodos, dos algoritmos, né, de adição, subtração e assim vai, para efetuar as operações fundamentais.
Então, vamos entender um pouquinho como isso funciona, tá? Bom, então, a primeira coisa, você tem que, para a gente poder falar ali um pouquinho sobre a questão do jogo do Nunca 10, né? Que é um joguinho que eu vou ensinar hoje, é importante você ter o quadro valor verdade, ou melhor, quadro valor lugar, né? Então, você precisa ter o quadro valor lugar para que, junto com o material dourado, ele possa estabelecer algumas relações. Aí você vai dizer assim, professora, tudo bem, ótimo, material dourado, excelente, vi vários vídeos, tal, mas a minha escola não tem material dourado, ou o local onde eu trabalho não tem material dourado para todas as crianças, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma forma de vocês driblarem essa situação, né? Então, eu aqui com EVA, né? Eu construí um material. Na verdade, eu não construí o material, construí aqui umas pecinhas só para vocês verem, né? Então, o EVA é uma borrachinha muito, muito barato, né? E você pode estar fazendo ali. Então, olha, veja, eu fiz aqui, usei a régua, né? Dividi os quadradinhos, então, coloquei aqui, se eu não me engano, 10 centímetros aqui na lateral desse quadrado, né? Um quadrado de lado 10, e fui medindo aqui, fazendo as unidadezinhas para separar em 100 quadradinhos. Então, eu fiz essa plaquinha, que representa a plaquinha de 100 unidades, né? Aí, eu fiz a de 10 unidades e depois fiz aí algumas pecinhas aqui unitárias só para vocês verem que é possível trabalhar, sim, com materiais de baixo custo. E é importante isso, né? E se você dá aula numa escola que tem alunos maiores e alunos menores, né, crianças grandes e crianças mais jovens, você pode pedir para esses maiores fazerem, né? Numa aula de matemática, numa aula ao qual você está trabalhando com outras habilidades, você pode pedir para eles desenvolverem, né? E daí você pega esse material e utiliza com os menores. Também dá para fazer isso, tá? Então, você pode fazer com EVA, para que cada criança tenha o seu, né? E constrói a tabelinha verdade ali, ó, com sulfite, né? Então, você pode construir a tabelinha, eu tô com mania de falar tabelinha verdade, né? Mas na verdade é a tabela valor lugar ou quadro valor lugar, tá? Então, centena, dezena, unidade, destaca, né? O C, o D e o U, que é importante, para que o aluno associe depois, a hora que você for montar de fato a operação, tá? Então, você pode fazer isso aqui de forma bem simples, ó, cada aluno pode ter uma folhinha dessa daqui para trabalhar com o jogo do Nunca 10, tá? Então, veja lá, como que funciona isso. Então, eu fiz aqui um quadro, olha lá o meu quadro, que legal. Para jogar o jogo do Nunca 10, você vai precisar de uma folhinha desta, né, como eu mostrei aqui, ou um quadro ali como eu projetei, porque na hora de filmar eu acabei utilizando o quadro e tá aqui, né, o meu material dourado. Ele é bem simples, tem poucas peças, no meu não tem muitas, tá? E daí eu vou precisar, além do material dourado, eu vou precisar de 2 dados, tá? Então, vou utilizar 2 dados. É um jogo que eu indico jogar sempre em dupla, né? Então, você pegue a cada 2 crianças, você tem ali os 2 quadros valor lugar, né? Cada criança tem o seu. Os dados, basta ter 2 para que as 2 crianças joguem juntas, e cada um deve ter o seu material, mesmo que seja aqui com material de baixo custo, tá? Então, cada um vai ter o seu ali, ou uma quantidade um pouquinho maior ali, para os 2 estarem trabalhando juntos, tá? A ideia do jogo é bem simples. A ideia do jogo é exatamente o que o nome diz. Nunca 10. A criança nunca pode ficar com 10 unidades. Ela vai jogar o dado, né? E vai colocando as unidades ali. Atingiu 10, pá, troca por uma barrinha que vai para casa da dezena. Vamos lá? Vou explicar isso direitinho para vocês. Me acompanhe.
Muito bem, pessoal, então vamos jogar o jogo do Nunca 10. Então, você pode colocar os estudantes, os alunos, para jogarem em dupla, tá? Eles vão precisar do quê? Do quadro Valor Verdade, tá? Que pode ser em papel, como eu mostrei anteriormente para vocês. Vão precisar de 2 dados, tá? Uma barrinha do material dourado, né? Ou similar, feito por você ali com EVA. Vai precisar, cada um vai precisar de 10 barrinhas, né? 10 barrinhas e uma porção de cubinhos ali de unidades, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Para jogar o jogo do Nunca 10, você tem que colocar em mente que você nunca pode ficar com 10, né? Então, sempre que eu tiver 10 unidades, ou 10 materiais, por exemplo, 10 quadradinhos aqui na unidades, eu tenho que trocar por uma dezena, porque eu não posso ficar com 10. A hora que eu tiver 10 barrinhas aqui na dezenas, eu tenho que trocar por uma centena. Aquele aluno que conseguir uma centena por primeiro, ele será o vencedor. Então, vamos começar o jogo aqui, para a gente entender um pouquinho como que acontece, tá? Então, eu vou lá, eu sou o primeiro aluno, né? Vou jogar o dado, né? Ah, deu 5 e 1, né? Então, primeiro valor 5. Então, vou pegar 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, né? Mais um. Então, veja que eu estou associando aqui o valor, né? Com a quantidade. Bom, então, marco lá. Então, 5 mais 1 deu 6. Então, 6. Agora, passo para o meu colega jogar. Depois que ele jogou, devolta os dados para mim, vou lá e jogo novamente. 6 mais 3. Então, eu vou colocar 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, mais 3. 1, 2, 3, né? Bom, então, vamos ver. Eu tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 10 unidades. Não posso ficar com 10, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar esses 10 por uma barrinha, tá? Então, vou trocar esses 10 por uma barrinha. Então, eu fiquei aqui, ó, com uma barrinha que vale 10 unidades, mais 10 unidades é uma dezena. Então, eu passo a barrinha para cá, né? Esse é o valor, essa é a posição para a dezena. E tenho aqui 3 mais 2, 5. Então, agora eu vou atualizar. Ao invés de 6 unidades, eu passei a ter 5 unidades e uma dezena. Vou passar o dado para o meu amigo jogar. Volta para mim novamente. Vamos lá, ó. 6 mais 3. Então, eu tenho primeiro 6, 6, mais 3, né? Então, eu tenho... Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente, tenho 10 unidades. Essas 10 unidades eu troco por uma dezena. Então, só que uma dezena não pode ficar aqui. Então, trago ela para cá. Então, agora eu fiquei com 1, 2, 3, 4 unidades e 2 dezenas. 4 unidades e 2 dezenas. Passo o dado para o meu colega jogar. Retorna para mim, novamente, mais uma vez, né? 2 mais 2. Então, eu tenho 2 mais 2. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, só vou atualizar novamente.
2, 4, 6, 8. Então, vou atualizar aqui de 4 para 8. Agora, passo para o meu amigo jogar, volta para mim, novamente, 5 mais 1, 6. Então, eu vou pôr 5 mais 1, mas agora vou atualizar os valores, né? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Uma dezena, não posso ficar com 10. Lembra o jogo do nunca 10? Não posso ter 10 aqui, vou trocar agora por uma dezena. Uma dezena vai para sua posição correta. E daí, então, atualizo o quadro antes de passar novamente para o meu amigo. Então, eu tenho 4 unidades e tenho 3 dezenas. E assim, continuo, né? Meu amigo terminou de jogar, passa para mim. Então, agora, novamente, vou jogar. 6 com 3, 9. Então, eu tenho aqui, vou pôr 6. Então, são 4, 5, 6. 6 mais 3, né? 1, 2, 3. Novamente, vou me organizar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não posso ficar com 10. Esses 10, então, eu vou trocar por uma barrinha. Então, retiro esses 10, né? E daí, tenho uma dezena. Vai para casa da dezena. Olha lá o que aconteceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu tenho 10 dezenas. 10 dezenas é igual a uma centena. Não posso ficar com 10 barrinhas aqui. Tenho 10 barrinhas, troco por uma centena. Ah, mas então, professor, o jogo terminou? Sim, o jogo terminou, porque agora a centena vem para cá. Essa peça com 100 quadradinhos vem para cá e fim de jogo. E daí eu atualizo somente os valores. Com quanto que eu fiquei? Fiquei com 2, 4, 6, 7... 7 unidades, nenhuma dezena e uma centena. Gostaram do jogo? Espero que sim, né? Então, esse jogo é um jogo, assim, excelente para você, de forma descontraída, fazer com que os estudantes, ou melhor, com seus alunos, entendam esse processo de troca, né? E essa questão de, na verdade, não é só troca, troca e destrocas, né? Porque você tem ali várias possibilidades, né? Então, no jogo, nós trabalhamos com a ideia dos 10 cubinhos, né? Por uma barra, ele vai fazer essa troca de 10 cubinhos por uma barra, que quer dizer 10 unidades por uma dezena. E depois 10 barras por uma placa, que quer dizer 10 dezenas por uma centena, né? E daí você pode fazer isso de diversas maneiras, pode explorar de diversas maneiras, né? Mas essa é uma forma bem simples e que eles adoram, né? E com esse processo de troca e destroca, ele vai entender essa questão do que a gente diz assim, sobe um, né? Então, o que seria esse subir um? É fazer essa troca, trocar as 10 unidades por uma dezena. E daí você sobe esse 1 lá para a casa da dezena. Vamos entender isso numa operação. Me acompanhe. Então, uma situação problema aqui, né? Ó, a Lara tem 25 bolinhas de gude. Ela ganhou mais 16 bolinhas de gude de presente do seu amigo. Quantas bolinhas de gude a Lara tem agora? Essa é uma situação que faz parte do cotidiano de diversos alunos, né? Então, é importante que tenha uma situação problema ao qual ele pode estar vivenciando. Uma vez que você tem essa situação, você, então, vai para a operação. Você já trabalhou muito com o quadro valor-lugar, já trabalhou muito com material dourado, né? Então, agora ele vai fazer esse movimento, né?
Então, eu trouxe aqui alguns elementos para a gente entender. Vamos primeiro foco aqui, né, neste pedacinho. Então, nós temos os 25 bolinhas de gude, mais 16 que ela ganhou de um amigo, né? Então, o que ele vai fazer? No primeiro momento, ele vai trazer isso para o quadro valor lugar. Então, eu tenho dezena e unidade. Então, unidade eu tenho 5 e 6, dezena eu tenho 2 e 1. Com essa ideia de tenho 25 e ganhei 16, ele vai trabalhar ali com as peças do material dourado. Então, ele vai pegar lá 25, né? 2 barrinhas de 10 e 5 unidades. Depois o 16, uma barrinha de 10 mais 6 unidades. Bom, quando ele vai juntar, né? Os 25 mais o 16, 25 bolinhas mais 16 bolinhas, o que eu tenho? Eu tenho tudo isso daqui, né? Ó, então, eu tenho as 3 barras de 10 unidades, mais todas essas unidades aqui juntas. E daí, então, o que ocorre? Ocorre a troca, né? Então, eu tenho, quando começo a contar as unidades, olha, eu tenho 6, eu tenho 5 aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, mas com 10 eu troco por uma barrinha. Lembra o jogo do nunca 10? Não posso ter 10 unidades. E essas 10 unidades eu tenho que trocar por uma barrinha. Então, foi isso que ele fez. Ele contou 10 unidades, quando chegou em 10, ele trocou por uma barrinha. Então, agora ele passou a ter, ao invés de 3 barras de 10 unidades, ele passou a ter 4 barras de 10 unidades e sobrou apenas uma unidade. Então, essas 10 pecinhas, essas 10 unidades que ele trocou por uma barra, foi esse 1 que subiu lá para a casa da dezena, né? Então, esse valor posicional é muito importante. Então, por isso a gente acaba falando, né? Ah, subiu 1, mas não é que subiu 1. Ele trocou as 10 unidades que ele tinha por uma dezena. Então, eu tenho na casa, na coluna da dezena, né? Adicionou-se uma unidade. E daí, então, ele acabou ficando aqui com uma unidade, 4 dezenas, resultando aí em 41 bolinhas de gude, né? Então, essa compreensão do valor lugar, né, do valor posicional do número é muito importante. Ele tem que compreender de que o algarismo 1 na casa da dezena tem um valor equivalente a 10 unidades. Então, esse subiu 1 aqui é equivalente a 10 unidades. Isso precisa ficar muito claro para o seu aluno. Mas para ficar muito claro, é necessário que ele trabalhe com os materiais concretos, com jogos, com ludicidade, né? De forma divertida, de forma muito conectada à realidade ali, né? Da vivência dele, né? Para que ele consiga assimilar bem isso. E daí você vai avançando em termos das operações. Ok? Bom, e daí, para fechar, eu trago aqui uma citação, né, que vem, na verdade, uma paráfrase de Piaget, né, feito de um texto de Piaget. Então, de acordo com Piaget, a matemática surge da forma como a criança interage mentalmente com as experiências do dia a dia, desenvolvendo o seu entendimento do mundo através da manipulação e da exploração de objetos. Então, precisa ter essa manipulação, precisa ter essa exploração de objetos. Portanto, ensinar matemática não deve se limitar ao método tradicional de repetição, de memorização de conceitos. Sabe aquelas folhinhas que você dá para as crianças e elas ficam repetindo a operação, repetindo? Não, ela tem que vivenciar, ela tem que assimilar essa troca, né? Ela tem que entender que 10 unidades equivale a uma dezena, né? E que 10 barrinhas daquela equivale a uma centena. Mas ela tem que entender isso como? Por meio de papel, por meio de uma aula de quadro? Não, ela tem que entender isso explorando objetos na vivência dela em sala de aula. E daí, concluo lá com a paráfrase, né?
mas sim estimular. Então, deixa o método tradicional, né? Não digo abandone o método tradicional, mas priorize essa interação com os objetos para estimular a criança a pensar de forma ativa e criativa, relacionando os princípios matemáticos com suas experiências concretas. Gostaram? Bom, pessoal, esta foi a aula de hoje. Espero que vocês utilizem muito, muito mesmo o material dourado, que crie materiais, que elabore materiais e que tome gosto pela matemática. Porque tanto o aluno quanto o professor só vai tomar gosto pela matemática a partir do momento que entendê-la. E para entendê-la, ele tem que trabalhar com o concreto, ele tem que fazer a coisa acontecer de forma lúdica e que seja uma experiência muito agradável. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.